E o feedback da galera lá no Instagram foi o mais positivo possível, tanto pelo lado dos torcedores que acompanham o Barolo, como também os torcedores que me acompanham aqui do canal Insta Verde e também lá no Instagram. Então a gente resolveu gravar, falamos do clássico, falamos de presente, falamos do ano passado, tá, do título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, falamos também de mídia alternativa. Lembrando que eu tô trazendo uma oportunidade para você que tá assistindo esse vídeo. O primeiro comentário fixado aqui é para você aprender a operar o índice alemão. Você já deve ter notado que as apostas cresceram muito no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. E lembrando, o arquivo é longo, então pega uma pipoca, assiste até o final, que tem sorteio e eu garanto que o conteúdo vai valer a pena. Tchau. Quando surge, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje eu tô com um cara aqui que é um fenômeno do YouTube. Barolo, muito obrigado. Bom, velho, prazer, obrigado pelo convite. Fenômeno nada, maluquinho igual todo torcedor, a gente só tem times diferentes, mas a paixão é a mesma, não tem... Futebol, pô, eu amo futebol. Cara, mas, cara, obrigado mesmo por estar aqui. Na verdade, a gente já fez uma parceria, na verdade, 2 vezes, né? Com o canal do Vasco, do Felipe Tiru, um abraço aí pro Felipe. É uma tendência que eu tentei trazer para cá em 2017, eu vejo que a galera gosta dessa aproximação, para entender o outro lado, né? E eu queria perguntar para você, cara, por que você escolheu o YouTube? Por que blog do Barolo? Fala um pouquinho aí do seu canal. Então, obrigado pelo convite, velho. Puta, eu acho legal pra caramba esse lance da gente fazer essas parcerias, assim, porque eu prego muito isso, né, a gente não é inimigo, não é, puta, como é que você pode odiar uma pessoa que torce pra um time diferente do seu, cara? É a mesma coisa que você odiar uma pessoa porque ela gosta de pizza, e você gosta de macarrão, é um absurdo. Eu acho legal pra caramba, agradeço o convite. Tem muito palmeirense no meu canal, que eu tenho uma postura de sempre não desrespeitar as instituições, não xingar outros torcedores, não entrar em confronto com outras instituições. Eu tenho a minha, sou apaixonado pela minha, e se não fosse os rivais, o que seria da gente se não fosse os rivais? Então, pra mim é um prazer, puta, legal pra caramba, assisto seu canal, sou inscrito, acho muito legal, divulguei, o pessoal do meu canal também tem muito palmeirense, muito São Paulino também, que tem a cabeça legal, a cabeça boa, que sabe que a gente é rival dentro de campo só. O meu canal, velho, surgiu por causa do Dudu. Ah, graças a Deus. Do Palmeiras. Já dei a primeira cuspida, hein? Eu vou cuspir pra cacete. Os perdigotos vão voar. O meu canal surgiu por causa do Dudu do Palmeiras. Eu falo isso, acho que bastante gente já sabe, acho que até comentei isso num vídeo meu. É o meu é o Nilson. Nilson Santos. No dia que o Palmeiras ganhou todos os clássicos que ganhou no Allianz Parque, teve um no Campeonato Paulista de 2017, se não me engano, que teve aquele gol de cobertura no Denis, no Dudu. E eu tava ouvindo o jogo pelo rádio, em casa, transtornado de ódio, e eu tinha um site que tem o mesmo logo, o mesmo símbolozinho, que eu falava de assuntos variados. E nesse dia eu fiquei tão louco, eu falei, eu preciso extravasar de algum jeito, senão eu vou ter um infarto e vou morrer. Meu pai morreu de infarto, um monte de parente morreu meu pai é palmeirense, depois eu te conto essa história. Da hora. E aí o que aconteceu? Eu criei o site do São Paulo, o site, o blog do Barolo, a voz do torcedor do São Paulo, eu transformei para falar do São Paulo. O que eu fazia? Eu publiquei ali os troféus e escrevi os textos. E o São Paulo, naquela draga de 2017, que já vem de anos, eu comecei a escrever e eu comecei a assistir, frequentar todos os jogos e gravar um videozinho de 30 segundos depois do jogo e postar na minha página do Facebook. Independente do resultado, você fazia isso. O resultado era sempre ruim. Então eu estava sempre indignado. Comecei a postar nas páginas do São Paulo no Facebook, a quem eu devo muita gratidão, porque assim, essas páginas que me ajudaram a divulgar os vídeos. As páginas São Paulinas. De vários torcedores são paulinos, soberanos, tem várias. E aí a molecada começou a falar pra mim, pô, cria um canal. Eu falei, puta, que preguiça de criar canal. Imagina, trabalho de madrugada, meus horários são todos loucos, criar canal. Mas aí um dia eu trabalhava na Rede TV na época, eu colei no estagiário lá e falei, como é que cria a página no YouTube, hein? Ele falou, vem cá, sentei do lado dele, em 5 minutos a gente tinha criado a página. E aí eu comecei, o primeiro vídeo que eu postei foi em fevereiro do ano passado, uma derrota em clássico pro Santos, aquele gol que o Gabigol fez a dancinha na bandeira de escanteio, que eu quase tive um infarto de ódio. E a partir daí começou. E aí foi o São Paulo numa fase ruim, eu geralmente indignado. E aí o que aconteceu que eu acho que o canal cresceu? Já tô falando pra cacete, né? O torcedor do São Paulo se identificou comigo. Mas você acha que essa identificação ela vem da fase? Porque assim, quando eu descobri seu canal, acho que tinha 14 mil, tá?
Subiu muito? Foi muito. Assim, é lógico, quem tá de fora parece que a ascensão foi mais rápida do que ela Então, foi. eu acho que o São Paulino não tem no YouTube, são pouquíssimos canais do São Paulo que falam do São Paulo. Na mídia a gente já vai falar sobre isso, mas tem a gente se fala muito pouco do São Paulo, e acho que faltava, não sei se faltava, não gosto dessa presunção assim, mas eu acho que o cara se identificou comigo porque ele via o São Paulino de verdade, que eu digo assim, mais antigo, por exemplo, como eu, não aceita, cara, a situação que tá. Não é normal. Tem muito São Paulino inscrito do canal, que é moleque, tem 12, 13 anos. O cara é conformado já. Tem muito torcedor mais velho que é conformado. Ah, é assim mesmo. Não, não é, cara. O São Paulo não é isso que a gente viu, que a gente tá vendo nos últimos anos. O São Paulo não é. Então eu acho que o cara se identificou comigo. A fase ruim ajuda, mas também, quando ganhou do Palmeiras, quando eliminou agora no Campeonato Paulista, também explode, porque o São Paulino tá louco para comemorar. É isso. Eu acho que o São Paulino tá indignado, a maioria tá indignada, eu vejo pela visualização do canal, número de inscritos e likes e pessoas que aprovam o que eu falo. Se identifica com essa indignação minha e torce, tenta fazer e quer voltar a ser grande de novo, quer voltar a ser um time que a gente foi, de conquistar títulos, de jogar pelo menos de igual para igual com os outros. E é curioso você falando isso, porque o meu é meio esquisito. Eu acho que tem perfil de torcida, não sei. Quando o Palmeiras ganha, parece que é obrigação. Beleza. Visualização, mas quando perde, por exemplo, o clássico contra o Corinthians, perdeu a eliminação contra o São Paulo agora no Campeonato Paulista, o canal fez assim. Então, acho que tem um pouco disso também, né? O torcedor vê em você um porta-voz. Sim, é isso. E outra coisa, tem muita gente de outros canais que vem para me ver enlouquecido de raiva. Sim. Que faz parte também, exato, que faz parte também. Então, mas eu acho assim, o São Paulino, eu vejo a gente se baseia muito nos comentários. Eu não sei se você faz isso, eu me baseio nos comentários, rede social e tal. Então o cara fala assim, você me representa. Você, o que você está falando, era tudo aquilo que eu tinha vontade de falar. E a maioria fala isso. É claro que tem cara que fala que eu só falo besteira. Tem os fiscais lá. Isso faz parte. Tem os malditos fiscais de torcedor. Esses vão eliminando do canal, comentário. Fiscal de torcedor não tem espaço no canal. Então, assim, mas eu acho que... Você ignora ou você bloqueia? Cara, tem um amigo meu que me ajuda, que tira os imbecis que xingam. Assim, não faz sentido. É o cara que sofreu abuso quando era criança, ele vai xingar. Ele vai sempre descontar. Ele vai descontar. Então esses aí são banidos. Algum outro fiscal de torcedor, que eu já orientei esse rapaz a bloquear lá, algum outro passa. Mas assim, já cansei de falar, a gente tá do mesmo lado, o torcedor do São Paulo tá do mesmo lado. Não adianta você vir no meu canal e vir reclamar de mim pelo que eu falei. Vai reclamar do Hudson, vai reclamar do Leco, vai reclamar do Reinaldo, vai no Instagram desses caras, o Leco tem Instagram, eu falei outro dia, o Leco tem Twitter. Você vem aqui encher o meu saco. E eu acho uma coisa interessante assim, Fernando, é assim, pro cara te assistir, não é igual que ele tá na televisão, ele pega o controle remoto e cai o barulho lá. Para ele me assistir, ele tem que entrar, tem que ter uma conexão de internet, ele tem que entrar no YouTube ele tem que entrar no meu canal ele tem que ir lá. Cara, não precisa, não assiste, cara, você não é obrigado. É muito trabalho, né? Ninguém coloca um revólver na sua cabeça pra você me assistir. Então, assim, assista o que você quiser. Se você não gosta, não assista, cara. Não vem encher o meu saco e dizer o que eu tenho ou não que falar, quem eu tenho ou não que criticar. Eu tenho o meu jeito. O meu jeito é esse. Você vai aproximar quem gosta, quem não gosta. É isso. E assim, mas uma coisa, e tem perfis diferentes de canal. Eu imagino, hoje no Palmeiras aí, a gente tem uma tendência de falar que somos uma mídia alternativa ou uma oposição à televisão, né? Eu imagino que no São Paulo, os que eu conheço, deve ter mais que isso, obviamente. Tem o Resenha, e tem o Fala Bandana. Fala Bandana eu gosto bastante, Resenha também. Os dois eu acho que são perfis legais aí, só que bem diferente do seu. O São Paulino cobra de você um posicionamento também de ser uma oposição à mídia tradicional? O São Paulo hoje tem pouco apelo da mídia tradicional ou sempre foi assim? Então, eu acho o São Paulo o que aconteceu. O São Paulo sempre... na verdade, o São Paulo nunca precisou da mídia, né? Falando nessa fase de glória. Sem arrogância, tá, gente? Não é soberania, essa palavra maldita. Na verdade, a gente não se incomodava muito. O torcedor do São Paulo não se incomodava muito com a mídia, porque o time ganhava tudo. Então, assim, ser obrigado a ver o cara que é corintiano na mídia, você sabe que é corintiano, falar bem do São Paulo, ser obrigado a ver um palmeirense na mídia falar bem do Palmeiras, era natural, era uma coisa que a gente já se acostumou. E pode ver, não existe nenhum São Paulino que você fala, nossa, esse cara representa o São Paulo. Na mídia, não existe. Nem fechado, nem na TV aberta. Não existe. Não tem essa característica. Então eu acho que eu sinto no canal, assim, que as pessoas comentam comigo, o torcedor São Paulino nunca foi representado na mídia, nunca vai ser, não é o time queridinho da mídia, não é o da maior torcida, não é o time da televisão, eu falo isso no canal. Não é nada disso. Então a gente... esses canais, o meu, do Bandana, Resenha, tem outros canais que estão surgindo agora, a gente não nem tem essa aspiração de ser mídia alternativa. Eu faço o seguinte, nos vídeos que eu dou de notícia, eu falo assim,
Você não tem paciência de ficar assistindo 3 horas no programa da ESPN para falar 2 minutos de São Paulo? Eu faço um resumo aqui de 10 minutos. 10, 12, 15 minutos. Se você está interessado. Claro, o cara não vai deixar de ver o programa de esporte, que eu também vejo, eu gosto pra caramba. Sim. Mas tem, na verdade, o caminho que eu ofereço pro cara é assim, tá sem tempo de ver notícia, tá? Porque você tem que entrar no site, você tem que ver. Assiste aqui, 10 minutinhos eu faço um resumo você tem um apanhado do que tiver. De contratação, eu não invento coisa para ter like, para ganhar visualização. Aí você põe no título Hernanes voltando, Daniel Alves é tricolor. Eu não faço isso numa postura até da escola de jornalismo que eu tive, que você não pode fazer isso. Sim. Então você acaba ganhando credibilidade, as pessoas vão assistindo e sabem que eu não vou inventar nada, não vai ter... Isso eu acho importante, né? Porque hoje na plataforma, no YouTube, tem muitos canais e eu acho que a plataforma é democrática o suficiente para realmente ter muitos canais e isso é saudável. Ter canais do Palmeiras, ter canais do Cruzeiro, do Corinthians, do Santos, enfim. Só que essa credibilidade que você criou, eu acho que é justamente por não inventar situações, né? E uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, né? Tem as TVs oficiais dos clubes, que é uma parada mais institucional, muitas vezes, né? Acredito que a do São Paulo é assim, eu não acompanho muito. A que ganha menos que o YouTube é a do São Paulo, dos times da Série A. Dos principais times da Série A, é que ganha menos. Tem menos, aproveita menos, faz tudo Recentemente menos. A TV Palmeiras me convidou e eu era muito crítico ao conteúdo deles, né? E você é um cara muito crítico. Você tem alguma noção do que pensam de você? Ou seja, não em cima daqueles fiscais de torcedor, aquela galera do YouTube. Muitas vezes eu vi você metendo o pau lá dentro. Sim. E aí? Tipo, tem alguma coisa? Já pegou? O que eu recebo de retorno é assim, não sou muito querido, não. Não é muito querido? Não sou muito querido, não. Mas eu nem tenho, eu já falei no canal, assim, eu não criei esse canal para ser amigo de jogador, eu não criei esse canal para entrar de graça, para ganhar camisa, eu tenho credencial, eu sou jornalista credenciado, por isso que eu entro, com a minha credencial de jornalista. Então, assim, eu não preciso ficar babando ovo, não preciso. Eu não dependo desses caras. E eu falo o seguinte, eu não quero ser amigo desses caras pelo seguinte motivo. Não é que eu não quero ser amigo, assim, eu não faço questão pelo seguinte motivo. Todos esses caras que estão no São Paulo hoje, e vão jogar contra o Palmeiras no sábado, que estão lá, vão treinando hoje, treinando amanhã eles não estão lá mais. O São Paulo vai ficar, a instituição São Paulo Futebol Clube, esses caras vão embora, o presidente vai embora, os conselheiros vão embora, o que vai ficar é o São Paulo. Então, para mim, não precisa, eu tenho meus ídolos do São Paulo, como todo torcedor tem, mas para mim não faço a menor questão. Eu já fui intimado por segurança dentro do Morumbi. Foi na hora que você vai falar aí, hein? O cara mexeu comigo, já peguei o celular. Aí, teve um que eu vi no Instagram. Então, aí o cara falou, você... Eu falei, amigão, é o seguinte, eu vou falar o quê? Qual que é a sua? Você quer que eu fale o que você quer? Eu falei, se o time ganhar, eu vou falar bem. Se o time jogar mal, eu vou falar mal. Qual o problema? Tem algum problema? Ele, não. Aí no dia seguinte, no jogo seguinte, já me cumprimenta. Hoje é um cara simpático lá comigo. Sim. Mas eu não faço a menor questão de ser simpático. Eu não tô lá para agradar ninguém. E eu sou louco para que alguém venha falar comigo. Algum jogador venha falar comigo, porque não sou louco. Mas se vier falar, eu falo assim, cala minha boca, então, seja campeão. Pronto, cala minha boca. Se você quer calar minha boca, cale minha boca, seja campeão. Você tem noção? Por que eu te fiz a pergunta? Até jogador, é legal você falar isso, porque tem jogador do Palmeiras que me bloqueou. Carlos Eduardo, que fez gol contra vocês lá. O cara chegou a me bloquear por uma crítica. Olha o nível do profissional, porque esse é um muito criticado lá dentro do Palmeiras, né? Ele chegou a me bloquear por conta de uma crítica pontual. Até ali era uma crítica pontual. Bloqueou o perfil. Então, assim, o cara tá dentro do Palmeiras hoje, ele tá representando uma camisa que, acredito que quando você era moleque, você tinha um sonho, talvez, de ser jogador de futebol, talvez de vestir a camisa do São Paulo. Ele tá representando o sonho de milhões de palmeirenses e não aguenta uma crítica. E ganha bem pra isso. É isso. Não aguenta pressão. Eu falo pros caras, eu recebo alguns comentários assim, muita pressão no São Paulo, tem que apoiar. Eu falei, amigo, eu tô apoiando desde 1970, eu apoio esse time aí, 75, eu apoio. E peça para ter paciência, como ter paciência? É muita pressão. Eu falei no vídeo, vamos vender pulseirinha e Ilhabela, vocês não querem pressão, cara. Como o Muricy falou, jogar no São Paulo, jogar em time grande vai ser pressionado, cara. Como é que não vai ser pressionado? E os caras não gostam de crítica. Você vê, o Rodrigo Caio é um cara que odeia crítica. Todo jogo do São Paulo ele criticava a torcida. Tô acostumado, eu venho aqui só para me criticar. Os caras são a geração mimimi, tudo mimadinho, que não pode contrariar, que não pode... Eu frequento os Instagrams desses jogadores para saber das coisas, mas eu nunca cheguei a comentar nada. Eu também não tenho. O único que eu comentei foi do Jean uma vez, o goleiro reserva, única vez que eu comentei um post de um jogador. Ele postou, um dia a oportunidade vai chegar, um dia, se Deus quiser, aí eu escrevi assim,
Se você saísse do Instagram e treinasse mais, talvez a oportunidade já tivesse chegado. Só isso que eu falei. Te respondeu? Não, respondeu nada. Não sei se bloqueou também, não quero nem saber. Sim. Mas a única coisa que eu falei, que não aguentei, que eu queria que ele treinasse para jogar, em vez de sair do Instagram, que eu falei que ele era o rei do Instagram, a única vez. Eu não acompanho, as minhas críticas são profissionais, a bola que o cara joga, não tem nada pessoal, não conheço esses caras, não sei a vida pessoal deles. Tem algumas informações que a maioria é muito gente boa, a maioria é pai de família, a maioria é trabalhadora, a maioria é gente boa mesmo. Então não tenho nada contra pessoalmente esses caras. Eu só critico o futebol, é a minha função como torcedor. Não função, é o meu jeito de torcer, é esse. Exatamente. Eu critico torcer. O jogador de futebol, o Pereba, que eu falo. Eu também não tenho esse perfil, tem muitas páginas, canais que tem até tem um bom relacionamento com o jogador, eu acho isso legal, mas eu acho que o credibilidade, né, voltando naquele assunto de credibilidade que você criou, acredito que é por fazer esse trabalho imparcial, sem querer algo em troca. Sim, né? É honesto. Isso. Por exemplo, vamos supor, se o Bruno Alves fosse meu amigo, me encontra lá no vestiário, ô Barolo, sou seu fã, tira uma foto aqui, né? Como é que eu vou criticar ele no outro jogo? Posso até criticar, mas você não fica meio constrangido? Com certeza. Você vai ficar meio inconsciente, você vai falar, pô, mas então... Tem que dar uma segura. Exato, não preciso. Eu vou criticar. Assim. Tem os jogadores da minha preferência, tem os jogadores que eu gosto mais, lógico, eu sou torcedor. Lógico, mas assim, eu tenho uma característica assim, eu não passo pano pra ninguém, cara. Não passo pano pra dirigente, pra diretor, pra raí, pra goleiro, pra zagueiro, pra ninguém. Se jogou bem, eu critico, eu elogio. Se jogou mal, eu critico. Não tem, no meu ponto de vista de criticar, de ver futebol, não tem muito mistério, entendeu? Sim. Você pode discordar ou pode não concordar comigo, mas é o meu jeito, a minha opinião. Não tem... Eu vou deixar até daqui a pouco um trecho pro pessoal assistir aí. Após aquela eliminação do Palmeiras agora, os 2-0, penalidade, chegou muito São Paulino aqui no canal, né? Uns elogiando, outros nem tanto, mas a grande maioria elogiando porque ali eu fiz é a minha tendência, né? Tipo, eu analiso o futebol, eu gosto muito dessa parte tática. Então ali pra mim o São Paulo no Campeonato Paulista começou a trilhar um caminho que o Palmeiras tinha que ter feito no Paulista. Por quê? A gente teve aquele problema do Campeonato Paulista com o Corinthians, a interferência externa que houve para uns e não houve para outros. E o torcedor palmeirense cobrou a base. Cobrou que joga a base para o Campeonato Paulista. E aí eu vejo o São Paulo fazendo isso. O Antony ali... O São Paulo foi pro desespero, né? Então, em cima desse ponto de vista, o São Paulo, ele é um modelo hoje do que não se fazer, por conta desse lance de usar a base só quando precisa, então, enfim. Na verdade, o que aconteceu? O São Paulo, historicamente, tem uma relação com a base muito legal, só que assim, o que deu certo no São Paulo? A base, alguns meninos da base entrando, jogando junto com jogadores experientes, identificados com o São Paulo. Sempre deu certo, desde a época do Miller, do Careca, que jogava com o Careca, o Silas, Miller e Sidney, os menudos, mas tinha o Falcão no meio de campo, tinha o Careca, tinha o Pita. Era uma mescla que os treinadores do São Paulo sempre souberam fazer e sempre deu certo. Hoje não, hoje é o desespero. Hoje pela falta de... Hoje o São Paulo contrata jogadores que não têm identificação com o clube e precisa colocar moleques da base que contrata mal. Vende bem e contrata mal. Os moleques da base que têm identificação com o São Paulo são vendidos. Então não criam nenhuma identificação maior. Não ganham nada pelo São Paulo, já são vendidos por causa da péssima administração. E aí o que acontece? Vai no desespero, você acaba queimando jogadores como o Elinho, que a torcida já quer matar ele, eu inclusive, o Toró, porque eles ainda não estão preparados. Vai colocar a torcida do São Paulo pedia tanto o Toró como se ele fosse o Neymar. É um negócio pelo absoluto desespero. Então isso só vai dar certo, essa base só vai dar certo quando esses meninos tiverem muita confiança e tiverem amparados por jogadores experientes e principalmente identificados com o São Paulo. Antes da gente rodar um vídeo aí, é legal essa declaração que até me fez lembrar 2014, como ela faz sentido, né? O Máscara que tá aí atrás da câmera hoje. Máscara, em 2014, João Pedro, Vitor Luiz. Hoje a gente vê que esses moleques, por exemplo, o Vitor Luiz hoje, depois que ele foi pro Ceará, depois que ele rodou com o Botafogo, ele volta outro jogador. Então assim, por que eu fiz essa pergunta da base? Por conta daquele lance que vocês cobraram aí, torcida do Palmeiras, acabou que o São Paulo utilizou a base do Campeonato Paulista. Quem era para ter feito isso era o Palmeiras, por conta daquele problema que a gente teve no Campeonato Paulista. E eu acho que a utilização da base, ela não tem que ser em momentos onde o clube está passando por uma certa dificuldade. Ela tem que ser uma transição inteligente. É isso. Para dar confiança, esses meninos precisam jogar com confiança. E mesclar com jogadores... o problema é que hoje está faltando aí de São Paulo jogador que identificado. Agora a gente está criando até alguns jogadores, né, que tenham uma certa identificação. Mas você vê no ano passado. No ano passado, quem era identificado com o São Paulo? Com o São Paulino? Com o clube? Com a instituição? Ninguém. Eu te falei, tem um amigo que o pai tem um amigo meu que é pai de um menininho de 5 anos, levou ele para comprar a camisa do São Paulo e falou: pai, põe o jogador aí que você quiser no número atrás. Ele falou: nenhum. Vai colocar de quem? Do Nenê?
O Diego Souza? Não tem nenhum jogador identificado. Então, isso é o que o... Então, assim, galera, o resumo que eu queria trazer nessa declaração, hoje o Palmeiras malemar, né? Eu quero falar da Crefisa aqui, até porque isso aí é um assunto que gera muita polêmica e não é o intuito agora para o vídeo, mas o Palmeiras ele adotou aí, o próprio Flamengo também, um modelo do que se fazer e foi até inspirado em algo que o São Paulo em algum momento fez com estruturação do CT. Hoje o Palmeiras tem um CT estruturado, então em algum momento o São Paulo serviu de exemplo, serviu de modelo e hoje eu acho que se perdeu no tempo. Aí. Então, mas me tira uma dúvida, historicamente na base do Palmeiras sempre foi complicado, não foi? Sim. Eu lembro que meu pai, o palmeirense, falava... Você jogou lá? Eu joguei. Ele falava que tinha muito esquema de diretor, muito esquema de proteção... Posso contar uma? Por isso que dificilmente revelava jogador. O bairro aqui é italiano, né? Então aqui a italianada... Eu sou sócio do Juventus, então sempre... Minha família não é italiana, mas sempre convivi com o italiano. Quando eu entro para fazer um teste no Palmeiras, eu não vou mencionar o nome da pessoa que me colocou lá, era um cara muito influente. E como que funcionava? Para você ter noção quão bizarro era porque não era a estrutura que a gente tinha de base hoje. Antigamente era lá no Pelezão da Lapa. Já ouviu falar? Sim. Eu ficava no vestiário, tinha dias que o treinador chegava às 11 horas da manhã, eles marcavam para chegar às 8 horas da manhã, a gente ficava num vestiário úmido, sentado lá, sem banco, sem porra nenhuma, 3 horas. Quando o treinador chegava, muitas vezes o campo não tinha condição de jogo, porque foi uma época que época que eu passei por lá, chovia muito. A gente só ia treinar 2 horas da tarde, eu ia retornar para casa quase 7 horas da noite, foi o único ano que eu reprovei de ano, que estava jogando no Palmeiras, então a estrutura era péssima. O Palmeiras, por história, sempre teve uma estrutura ruim para revelar jogadores. Agora tá ganhando mundiais. Então, hoje tá ganhando a base, tá começando a ser vitoriosa, né? Exatamente. Hoje, e em algum momento, outros clubes foram exemplo. Sim. Então, era bizarro saber que, por exemplo, clubes do Nordeste com muito menos investimento tinha um modelo muito melhor do que o Palmeiras. Mas por que isso? Do meu ponto de vista, também pode ser que eu não esteja certo. O Palmeiras, ele olhava muito para as outras categorias de base e já trazia esse jogador. Sim. E não se preocupava em investir na dele. Então, eu acho que... historicamente, então tá certo, é isso mesmo. É né? isso mesmo. Há muita dificuldade na base. Mas eu acho que esse momento do Palmeiras agora tem tudo para fazer isso, né? Podia ter feito no Campeonato Paulista. E pontualmente, um ou outro jogador, porque a torcida abraça esses caras, a torcida gosta, apesar de ter um elenco recheado, a torcida abraça. E aí o cara entra com confiança. Sim. Você imagina assim, como é que entraria o Antony, no clássico de sábado, se ele jogasse no Palmeiras, a confiança que ele entraria, entendeu? Sim. Porque tá numa fase boa, porque o São Paulo tá numa fase ruim, porque não ganha clássico. Imagina a confiança que o jogador da base do Palmeiras jogaria no Morumbi no sábado, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. A transição para o clássico que você está esperando aí vai ser feita agora quando, na minha opinião, esse jogo que vocês vão acompanhar agora foi o que determinou, no meu ponto de vista, o título do Palmeiras, e o Palmeiras, de certa forma, acabou tirando o São Paulo do título do campeonato, da briga do título do Campeonato Brasileiro. Lógico que o São Paulo perdeu um jogo posterior, que você vai falar, acredito, sobre isso, mas para quem não lembra, o jogo da queda, né, do tabu, enfim, com o Felipão, se liga aí. Tudo da maneira que nós nos comportamos dentro de campo, né? Uma vitória contundente, diante de um time que é muito forte fora de casa, forte dentro de casa, né? Com um concorrente direto ao título. Foi o que aconteceu ou você tem uma visão diferente? Naquele jogo lá dos 2-0, né? Que foi Porque assim, por que eu pensei isso? Passou um monte de treinador, ninguém foi capaz. Eu falei, se o Felipão conseguir fazer esse time do Palmeiras tirar o tabu, eu acho que o São Paulo acaba sentindo. Aconteceu? Então, o que aconteceu foi o seguinte, no campeonato do ano passado, foi o seguinte que eu acho que aconteceu. O São Paulo tinha um elenco de jogadores muito limitados, não tinha peça de reposição, e tinha um treinador, o Aguirre, que muita gente me critica quando eu falo isso, mas eu não abro mão da minha opinião, é o seguinte, o Aguirre, historicamente, os trabalhos que ele fez nos clubes, onde ele treinou, no Atlético, onde ele jogou, ele tinha um esquema de jogo, um esquema definido. Roger Machado. Que um esquema que dava certo, que deu certo. Tanto que deu certo por um tempo no Atlético, deu certo por um tempo. Dá certo. No Inter, né, que o Aguirre treinou, dava certo. Só que depois de um tempo, o sistema tático fica manjado e o Aguirre não tinha capacidade de mudar esse esquema tático e não tinha peças de reposição. Então foi perdendo o Everton, perdeu uma série de jogadores, não tinha peças de reposição para manter o mesmo esquema que já estava manjado e ele não foi capaz de mudar o esquema tático do time. Ele estava colocando 3 zagueiros ou não? Não, chegou alguns momentos, mas muito pouco. E aí o que aconteceu? Por exemplo, antes desse jogo com o Palmeiras, o São Paulo fez uns péssimos segundo turno, começou a cair no segundo turno, porque ficou manjado. Teve o jogo São Paulo e América no Morumbi, 1-1.
O Adilson Batista era o técnico do América, ele falou assim, antes do jogo, naquela entrevista que os treinadores dão antes do jogo, ele falou assim, a gente sabe como o São Paulo joga. Eles vão jogar aqui pelas laterais, o Reinaldo apoia, o lateral direito apoia, a gente vai fechar. Acabou o São Paulo. O Adilson Batista acabou com o São Paulo. O São Paulo, sem recurso técnico, sem um treinador com capacidade para mudar o esquema tático, pegou um time que tinha mais elenco, com um treinador experiente e infinitamente melhor. Esse jogo eu estava no Morumbi, eu comentei no vídeo. Falei, é impressionante, de perto, é impressionante você ver a diferença técnica. O Palmeiras joga tranquilo, o São Paulo desesperado, o começo do jogo foi assustador. Então, assim, na verdade, o São Paulo perdeu o campeonato oficialmente ali. Mas já tinha perdido no retorno, na estreia contra o Paraná Clube. Depois já teve tinha perdido. Jogo com o Inter, depois teve um jogo contra o Inter que tomou de 3-1. E aí aconteceu. E aí aconteceu para mim o grande problema do São Paulo, que não é só treinador, que não é só elenco, que não é. É a postura dos caras. São jogadores que simplesmente não estão nem aí para o São Paulo. Quando o São Paulo tomou de 3-1 do Inter, os jogadores não estavam nem aí. Eu achei que acabou o campeonato naquele jogo. Porque eu falei, esses caras não vão ter força Esse e jogo nem você vontade. estava transmitindo no Instagram. Não, eu tava transmitindo no Instagram. Uhum. E acabou o jogo e eu já gravei o vídeo. Então você vê a postura dos caras. Então o Palmeiras, eu acho que só deu a pá de cal ali. O Palmeiras, na verdade, acho que ele ganhou o campeonato ali, não o São Paulo perdeu. O São Paulo já estava perdendo, já é muito difícil. É o que eu vejo assim que... Então, na verdade não é o que eu vejo, porque assim, tudo também dependia do Palmeiras manter. Assim como se o São Paulo, por exemplo, ganha do Inter, ele não deixa também instalar uma crise ou um declínio. Na verdade, é que a gente já estava acompanhando o declínio do São Paulo no segundo turno inteiro. Sim. Esse jogo contra o América que eu te falei, foram vários resultados ruins dentro do Morumbi. Então, quando a gente chegou nesse clássico com o Palmeiras, a confiança não era a mesma mais. A gente sabia que podia acontecer. Então... Não era um time confiante, não era um time que ia ser protagonista, não era. Tanto que o primeiro tempo daquele jogo foi assustador, que o Palmeiras dominou com uma facilidade inacreditável. E só não fez mais porque tirou o pé no segundo tempo. E até não é característica do Felipão, eu falei isso no vídeo. Sim. Não é ir pra cima e fazer 4, fazer 5. Garantiu o resultado. Garantiu o resultado, fez os 2-0 com extrema facilidade e o São Paulo não chutou a bola no gol o jogo inteiro. Então, aquilo lá foi... só mostrou, pegou um time infinitamente superior. Eu falei, naquele vídeo eu falei, acho que o Palmeiras vai ser campeão porque eu não vejo nenhum time melhor que o Palmeiras nesse momento. Mesmo você jogar um futebol exuberante, mesmo que ninguém tem capacidade, força para ganhar, para bater o Palmeiras nessa sequência de campeonato. E o São Paulo já vinha ladeira abaixo, depois só se confirmou. Você vê no jogo contra a Chapecoense, no último jogo do ano, que precisava de uma vitória para classificar para a Libertadores, os caras acomodados, nem aí, 2-0, tomaram um pau e não estão nem aí. E eu falei depois daquele jogo que 2019 tinha tudo para ser um dos piores anos da história do São Paulo e tá sendo, né? E não parecia, né? Por conta do Paulista. Não, exato, mas o Paulista foi fora da curva, né? Uhum. Porque teve um jogo contra o São Caetano, São Paulo e São Caetano, que o São Paulo classificou, que tava para nem classificar, você lembra? Lembro. Foi 2-1, 1-1, empatou ali na Bacia das Almas e aí entrou a base. Mas aí isso que é uma coisa que eu queria perguntar para alguém que acompanha diariamente São Paulo. Não houve um excesso de confiança que não tinha sentido? Porque vocês classificaram... Depois se classificou? Porque vocês classificaram meio que... Na Bacia das Almas. Exatamente. Na verdade, a confiança foi por parte da torcida, né? Eu não digo nem pelo jogo contra o Palmeiras, eu digo... Tinha que... Pelo jogo final contra o Corinthians. Não, sim, foi assim. O que aconteceu nesse caso foi o seguinte, que eu achei vendo de fora. Colocou uma molecada da base sem responsabilidade nenhuma e deu aquela, revigorou. A gente foi para a final do campeonato por causa dos meninos da base, que tem uma identificação com o São Paulo, quer queira, quer não queira, estão lá desde criança. Sim. E aí jogaram sem responsabilidade. O Palmeiras era favorito, então manteve o 0-0 no primeiro jogo, foi um ótimo resultado. Franco atirador, eu falava nos vídeos, o favorito é o Palmeiras, é franco atirador. E aí teve postura no Allianz Parque, o São Paulo teve postura, jogou, o Palmeiras é um time melhor, foi pra cima porque estava jogando em casa, mas teve postura. Olha a postura que o São Paulo teve no segundo jogo contra o Corinthians. Ridículo. Que o Cuca colocando 300 volantes, colocando o Jusilei, o William Farias, isso aqui. Perdeu, o resultado foi justo. Um time que mereceu o título foi o Corinthians. Então acho que foi fora da curva aquela. E pra mim, assim, isso que eu acho bizarro. Tudo bem, você falou assim, não jogou bem, se perdeu na ideia de colocar o William Farias, o Cuca tem umas estranhices, viu? Tem umas... Não percebi. Mas assim, tem mais time que o Corinthians, Barão. Sim, cara. É isso que é esquisito, cara. Claro, cara. Sim. Então, assim... Então, aí fala uma coisa sobre isso do Corinthians, é um negócio que me incomoda muito. Não contra o Corinthians, nada disso. Essa é a postura dos jogadores. Eu fui assistir Brasil e Peru na Arena Itaquera, já tinha ido uma vez. É assim, se você pensa... Eu fui na Bombonera já. Na Bombonera você dá medo de entrar, como torcedor você tem medo lá dentro, a atmosfera é tão pesada, você tem medo torcendo, imagina jogando.
Na Arena do Corinthians não é isso, cara. É um estádio normal. Tem a pressão, tem o barulho, mas você não entende a postura bunda mole desses caras dentro para enfrentar o Corinthians, principalmente lá. No Morumbi você até ainda consegue um outro resultado. Mas é o que eu falei, é a postura dos caras que me irrita. Acabou o jogo, a última derrota pro Corinthians lá, nesse último, agora no Brasileiro, entrevista do Reinaldo. Desse jeito, essa postura. Perdemos mais uma. Mas é vida que segue, né? Você acha que vai ganhar quando? Com um jogador que fala, é vida que segue. Isso me lembra, para quem acompanha o canal aí, o torcedor palmeirense, o Egídio, porque a gente teve uma briga na Copa do Brasil lá que envolveu o vestiário e tinha o Cuca como técnico. E teve uma briga do Felipe Melo, que hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, com o Cuca. Por quê? Porque o Felipe Melo foi cobrar do Egídio, porque ele saiu de campo após uma eliminação, dando risadinha. Que a gente cansa de ver no São Paulo. Então, assim, isso faz muito sentido quando você fala que tá faltando jogadores identificados. Sim. E no Palmeiras hoje, a gente tem, e eu acho que é isso que o palmeirense aí que tá acompanhando o vídeo tem que valorizar. Felipe Melo, Dudu, fase técnica é uma coisa. O jogador vai oscilar em momentos da temporada, altos e baixos. Mas, pelo menos, agora amistoso, Felipe Melo é um putaço. Você consegue imaginar, acaba o jogo Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras está 10 jogos sem ganhar, 11 jogos sem ganhar dos caras lá, toma mais um nabo, não ganha nada, faz uma draga lazarenta, aí vão entrevistar o Felipe Melo e ele vai falar assim, vida que segue. Você imagina fazer isso? O torcedor do Palmeiras imagina fazer isso? Eu acredito que vai vir muita gente no seu canal, só para ser justo aqui, tá? Honesto, tá? Tô prometendo. Muita gente deve comentar assim, é mole o Barolo vir. Eu convidar você por conta da fase, mas eu me prontifico se virar, tá? Eu não te convidei aqui pra... tô devendo convite pra todo mundo quando virar, porque eu quero que todo mundo vá no canal numa fase boa. Eu não te convidei aqui pra... Pô, mas assim, olhando pro clássico, você já deve ter um provável time que o São Paulo vai usar. Eu acho, cara, que tudo nesse clássico agora... Eu falei com o Máscaras, a gente tá aqui atrás hoje, a gente tava falando a respeito de Internacional. Eu acho que o São Paulo leva uma ligeira vantagem, tá? Aí eu queria saber a sua opinião. Eu já tô dando risada porque eu já imagino a resposta, mas eu acho que ele leva uma ligeira vantagem porque o Palmeiras tem esse confronto de Copa do Brasil agora, quarta-feira. Então tudo também, que não é fácil enfrentar o Internacional, então, e também tudo depende desse jogo. Aí eu também não sei como o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo, já tendo compromisso na sequência contra o Inter, entendeu? Então você vê quais as chances do São Paulo hoje para então, você. Mas se você for analisar friamente, esquece um momento, vamos analisar friamente, time por time. O São Paulo deve ir com o Volpi, o Hudson na lateral, o Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. O meio-campo, Tietê, Luan, Hernanes, Pablo, Antony, Pato. É um time ótimo. Se você for ver no papel, é um time muito bom. Mas não liga. Eu acho que não. Pode ser que ligue agora, não sei. Depois dessa pausa, né? Independente do Palmeiras, é o que você falou. O Palmeiras perde do Internacional, você vai jogar São Paulo com esse time, o Palmeiras abatido, o São Paulo tem chance. Você vai empata com o Inter, o Palmeiras precisa fazer um resultado lá, vai tirar um pouco o pé no sábado. Isso tudo é uma análise fria do evento do clássico de sábado. Agora vamos colocar tudo junto. A fase, não ganhar clássico, essas tão polêmicas férias aí que os jogadores tiveram 9 dias, esse bando de acomodado, de preguiçoso. Você acha que tem chance? Se você for analisar jogo por jogo, clássico, Copa do Brasil, beleza, acho que é um jogo igual, tem tudo para ser um jogão, um jogo igual. Se você analisar pelo histórico, o São Paulo não ganha nem contra o Sub-12 do Palmeiras. Porque a postura dos caras, isso que eu tô falando, o problema do São Paulo é a postura. O Reinaldo, se perder o clássico domingo, ele vai falar a vida que segue no vestiário. O juiz vai olhar para o Felipe Melo e vai falar, meu Deus do céu, foi falta, ele está pedindo falta. É o capitão do time. Ele vai olhar para o Hudson, que é o capitão do São Paulo, e não vai dar falta. Então, assim, o problema é a postura. O meu medo, o que eu não sinto no São Paulo, é esse ódio, essa vontade de ganhar, essa vontade de acabar com essa fase, essa vontade de ser campeão, essa vontade que o torcedor tem. Eu não sinto, por exemplo, se eu coloco 11 inscritos do meu canal que eu escolho lá dedo pra jogar na Arena do Corinthians, a gente não perde. Ia chutar o juiz, ia botar fogo no estádio, mas não ia perder. Então isso que a minha preocupação é essa, não é time por time, eu acho que o São Paulo tem bons jogadores, eu gosto do Pablo, gosto do Pato, gosto do Hernanes. E o Pablo joga? Já deve jogar. Tem uma defesa sólida, mas o problema é a postura, a postura dentro de campo. Aí você pega um Palmeiras que se tomar de 3-0 do Inter e tomar de 3-0 do São Paulo, continua líder do campeonato, vai ter um pouco perdeu do Inter, tem que tomar cuidado, a torcida vai pressionar que tá mal acostumada, a torcida do Palmeiras, né? Vocês ganham o Campeonato Brasileiro e reclamam, tem que ser Libertadores. A gente, Campeonato Paulista, pra nós era a Champions League, é igual. Então eu acho que assim, a pressão que um time entra no clássico é diferente, a torcida vai encher o Morumbi, eu tenho certeza, mas já olha desconfiada.
com 10 minutos de jogo você já vai sentir o Você panorama. acha que vai ter... começou as vendas, né? Já começaram, eu não sei, é parcial, não sei. Mas vai ter. Mas você acha que vai ter público para quê? 30, 40 mil? Mais, acho que mais. Eu acredito mais de 40 mil, 50 mil. Eu acredito no público bom. A torcida do São Paulo acredita. A torcida do São Paulo abraçou esse time caindo para a segunda divisão. Tá aí o que fez em 2017, nunca tinha visto nenhuma torcida fazer. Por isso que eu falo no meu canal, não admito que falem mal da torcida do São Paulo. O próprio torcedor do São Paulo, maldito fiscal de torcedor que a gente falou, que vai falar mal da torcida do São Paulo. Nem acompanha, né, cara? É o cara que... Não, às vezes, tem até uns que devem ir pro estádio, mas a grande maioria é o cara que... Eu fico irritado com isso, esse fiscal de torcedor. É o seguinte, cara, você pode ter a sua opinião, não desfaça da minha. Pronto. Não venha desmerecer a minha opinião, me xingar porque eu tenho uma opinião, porque você tem uma opinião diferente da sua. Claro. Você pode torcer, você pode achar o Hudson um bom jogador, você pode achar que o Reinaldo é craque, você pode achar tudo o que você quiser, você pode achar. Só não venha me criticar, me encher o meu saco, se eu acho com o contrário. Cada um tem direito a pensar do jeito que quiser, cada um tem direito... Eu falo no meu canal, eu não cobro o torcedor de ir no estádio, eu não cobro de cobrar produto oficial, Premiere. Eu não faço, cara. O cara tem que torcer do jeito que ele quiser. Se o cara tá de saco cheio, não quer saber mais de São Paulo, quer se desinscrever no meu canal, eu falei, fica à vontade, eu vou entender o seu lado. Se você quiser abandonar, eu vou entender o seu lado. Se você quiser ficar aqui cornetando junto comigo, tamo junto. Se você quiser... Cada um tem direito de torcer do jeito que quer, cada um tem direito de votar no candidato que quer, cada um tem direito de escolher o que quer. Você não precisa se incomodar com a opinião do outro, cara. E ninguém tá obrigando, né? Exato, aquela exato. questão que a gente tava falando fora aqui da gravação, é que o YouTube é muito bom porque você não tá te obrigando, não é igual a televisão que você vai apertar ali e você vai ver aquelas mesmas figuras, aquela mesma imagem. Você pode se inscrever no canal que você quer, você pode acompanhar o conteúdo que você quer. Por exemplo, esse aqui que a gente tá fazendo foi absurdo. Eu tô aqui com os comentários para fazer para você. Cara, eu entrevistei o Luxemburgo, não teve o apelo que você teve. E sabe o que é o bizarro? De palmeirense. Tô falando, então isso que é legal. Eu acho que um programa como esse, mas também teve alguns comentários assim, não sou a favor dessa união porque o São Paulo é inimigo, porque o São Paulo tentou tomar o estádio do Palmeiras. Espera aí, não foi o Barolo que tentou tomar o estádio do Palmeiras? Cara, não tem... Então, assim... Isso é... Né, e se tentou, tá? Não quero entrar no mérito aqui se tentou ou não tentou. Tô falando o comentário dessa galera. O São Paulo é inimigo. Eu não vejo por esse lado. Imagina, cara, isso é bobagem. Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de disputar demais. O que me incomoda, e o pessoal que acompanha aqui o canal sabe, é o Corinthians, mas não é o corintiano. Por que é o Corinthians? Esses dias eu tô numa das páginas aí, não vou citar o nome do Corinthians, para quem fala que o Corinthians é beneficiado, estamos há 40 e tantos dias sem nenhum pênalti. Olha que absurdo. O cara postou isso aí. É que nem não, temos tantos sem acidente de trabalho, sem acidente... Cara, é bizarro. Então, assim, será que o VAR tem uma influência? O que eu sou muito crítico, Barolo, é que eu acho que independente, foi o que eu falei no Campeonato Paulista, eu quero ver meu time ganhando, isso é a maioria do palmeirense. A gente quer ver ganhando em campo e perdendo em campo. Se tiver caído para a Série B de novo, a gente sobe de novo, mas dentro de campo, sem precisar de virada de mesa, sem precisar de interferência externa, sem precisar de nada, porque o Palmeiras não tem essa tradição, assim como eu acredito que o São Paulo também não tem. Não tem. Na verdade, é o que eu falo no meu canal. Historicamente não sou eu que estou falando, são dados, assim, não sou eu que estou falando. O Corinthians é o time mais beneficiado pela arbitragem, talvez porque tenha mais torcida, talvez porque seja o time da televisão, assim como o Flamengo também é super... É até compreensível que seja. Não vão pedir para eu gostar, não vou pedir para eu achar normal, para eu ficar feliz com isso e achar, tudo bem, não existe. Mas essa rivalidade eu acho assim, eu gosto pra caramba de ter, entendeu? Eu gosto porque eu sou muito zoeiro, eu gosto de brincar, eu gosto de tirar sarro. Eu tô numa draga lazarenta que todo mundo só me zoa. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu gosto de brincar também, de tirar sarro de corintiano, de palmeirenses. Eu acho que é futebol, gente. É uma diversão. A gente pode esquecer que isso aqui é diversão. O seu canal, aposto que como pro meu, é diversão, cara. A gente tem amor por esse time, torce, sofre, se emociona, mas é diversão. A gente se diverte fazendo o que faz. E eu sempre vi essa tendência no seu canal, cara. A primeira vez que eu cheguei lá, eu me assustei um pouco. Eu falei, caralho. Por quê? Não, porque eu peguei o primeiro vídeo, você criticando, e eu falei, mano, peraí. De ódio. Porque o YouTube, ele recomenda mesmo o seu canal, né? É uma coisa assim, é bizarro a audiência. Eu já falei pra você, não tem. Se você não sabia, eu tô te contando. Nenhum canal, tá, de time, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, tem a sua audiência. Você conseguiu, com esse perfil, isso daqui, cara, porque assim... Quando eu falei pra você que o alcance não para de chegar nas minhas redes sociais, não é só aqui no campo dos comentários, é direct, é WhatsApp, eu tenho 5 grupos de WhatsApp, fora meu grupo do Telegram, e quando eu postei a foto lá, a galera, foi absurdo. Eu separei 5 comentários pro Barolo aqui, de assuntos diferentes, daria pra fazer aí 30 comentários, 40
até mais, tá? Porque foi bizarro o que eu recebi. Começar pelo Vitor aqui, ó, o Vitor Ponce, tá? Não sei se ele é inscrito seu ou meu, mas ele falou o seguinte: Barolo, você acha que a ausência de protagonismo do São Paulo Futebol Clube está relacionada apenas à gestão da diretoria ou à questão da forma de distribuição das cotas de TV em que o André Sanches arrebentou o Clube dos 13 e superestimou o Corinthians e Flamengo? Ele faz mais uma, tá? Outra pergunta é o seguinte: se você puder responder, você acha que a ausência do Corinthians jogando no Morumbi como mandante prejudicou muito as receitas do São Paulo Futebol Clube e influenciou ou influiu na ausência de protagonismo do São Paulo? Eu digo isso no contexto que no passado os Gambás não tinham estádio e no contexto que antes dos Gambás terem estádio, eles jogavam mais no Morumbi como mandante do que propriamente no Pacaembu. Eu acho assim, tudo isso que ele falou do Clube dos 13, da força do André Sanches, de cota de televisão, da distribuição, eu acho que isso influencia, lógico, porque são as finanças do clube. Só que eu acho que o buraco do São Paulo é muito mais embaixo. Não é simplesmente uma questão de gestão, não é simplesmente uma questão do Leco, não é simplesmente uma questão do Raí ou simplesmente uma questão dos jogadores que estão lá. Isso historicamente vem acontecendo já faz muito tempo. A gente estava conversando antes de começar a gravar. O São Paulo tem um histórico ele está cumprindo as etapas da cartilha do rebaixamento, que aconteceu com o Palmeiras, que aconteceu com o Corinthians, que é desorganização, venda errada de jogador, contratação errada, presidente tentando permanecer no poder, como fez o Mustafa, como fez o Dualib, denúncias de corrupção, como teve no Palmeiras e teve agora está acontecendo com o São Paulo. Agora não, desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, quando ele rasgou o estatuto para ser presidente mais uma vez. A partir daí o São Paulo virou folclore, o São Paulo virou piada, o São Paulo perdeu o poder de articulação de bastidores, lá com o Clube dos 13, com a Globo, com a emissora perdeu esse poder de articulação, passou a ser olhado com falta de respeito, porque ninguém respeita mais o São Paulo. Isso, de 10 anos para cá, olha quanto tempo isso vem acontecendo. O resultado está aí. Não é simplesmente troca o Leco, eu acho que devia trocar, mas vai colocar quem? Qual a postura que esses jogadores têm? Eles são identificados com o São Paulo? Eles querem fazer o São Paulo entrar para a história? Não é simplesmente o problema de dinheiro. O problema de dinheiro não vai resolver. Vai contratar um outro jogador, faz um outro time, vai ganhar um outro campeonato. Vai aparecer um campeonato aí. Mas é a mentalidade que tem que ser mudada. Tem que resgatar aquilo. E não adianta resgatar contratando o Carlinhos Neves. Tem que transformar esse clube em empresa. Pelo menos que se discuta isso. Precisa ter lá dentro gente com a cabeça aberta para inovar, não aqueles conselheiros que têm 90 anos de idade, e não é porque só tem 90 anos de idade, é porque não tem a cabeça fechada, porque são retrógrados, porque não querem nem discutir a possibilidade do clube virar empresa. Então, assim... Isso me lembra o Palmeiras antes da virada. É a cartilha. Não tem como você ser um clube vitorioso trabalhando desse jeito. Então, falta dinheiro? E se reinventa. Olha, o sócio torcedor do São Paulo é ridículo. Olha o programa de marketing do São Paulo é ridículo. A Total Acesso, o São Paulo não consegue comprar ingresso. Então, assim, pode ter menos dinheiro que vem de fora hoje. Cria, inventa, com profissionais lá dentro. Hoje o São Paulo é gerido por um bando de amadores, um cara que não entende nada, não sabe o que está fazendo ali, porque o Leco fez essa composição ali para se manter no poder. Então, o buraco é muito mais embaixo, não existe uma saída mágica, não existe uma varinha que você vai fazer assim, dinheiro, não. Os caras falam assim, se entrar Crefisa no São Paulo, não vai adiantar, vai resolver o outro campeonato, mas a estrutura podre vai continuar do mesmo jeito. Até porque a Crefisa, o pessoal que acompanha o canal, ela vem após uma reformulação do Paulo Nobre. Paulo Nobre, aí se ganha uma certa credibilidade de mercado, e também porque o Palmeiras acaba por dar sorte que o Lamáquia, que é esposo dela lá, é palmeirense, quis investir, quis fazer uma coisa que é difícil no Brasil, ainda mais em tempos de crise. Você ter um patrocínio forte como a Crefisa é de se valorizar. Lógico que também tem os pontos negativos, tá? Não é só mil maravilhas, tem os pontos negativos. Então, mas olha só, não sei se você concorda comigo, vendo de fora, eu penso assim, o Palmeiras teve a Parmalat, salvou o Palmeiras, né? Fez aquele time maço, caramba. Quando a Parmalat saiu, não deixou nenhum know-how no Palmeiras. Pegou meu dinheiro, eu vou sair daqui, vou embora, eu vou sair daqui. Sim. Voltou pro buraco de novo. Se não tivesse know-how, se não for, veio um patrocinador forte, mas você falou, Paulo Nobre veio antes, que é um empresário, que investiu dinheiro, mas é empresário, tem uma visão diferente. Mudou, o Palmeiras mudou de patamar. O Palmeiras tinha um patamar aqui, depois ele cresceu e agora vem com um patrocínio. O São Paulo, se vem a Crefisa, vai ser uma nova Parmalat. Vai jogar dinheiro lá e quando for embora, o São Paulo volta a afundar. Entendeu? Eu acho que uma das viradas também pro pessoal que tá assistindo foi um atrativo ao torcedor que o Allianz Parque para quem foi no Parque Antártica,
A Arena, ela é um atrativo para o torcedor, ela aumentou muito a média, o ticket médio do Palmeiras é muito alto, então assim, é uma consequência, né? Uma boa gestão, ela vem com várias consequências, e a má gestão, ela é isso tudo que Então, você mas aí citou. você pega, por exemplo, se você tem uma administração boa, se você consegue um patrocínio, sei lá, razoável, moderniza o Morumbi. É isso, você Que os traz caras um atrativo falam, novo. exato, moderniza o Morumbi. Faz ali, agora tem o metrô, agora tem coloca uma lanchonete bacana lá dentro. O torcedor do São Paulo tem o maior carinho pelo Morumbi, ele gosta do Morumbi. Eu acho uma bobagem vocês falar que o São Paulo tem que construir uma arena para ganhar clássico. Gente, na década de 90 a arquibancada estava no mesmo lugar e o São Paulo ganhava tudo. A pressão se dava pela vontade dos jogadores, pela posição, pela postura, Eu pelo acho time. que é Não criar tem um nada a ver com- atrativo ao Exato, sócio-torcedor. exato. Por quê? Porque no momento ruim vai ter uma média Exato. maior. Você tem uma média maior no estádio, porque a capacidade de Morumbi é maior que a do Allianz. Então, assim, você precisa ter uma média maior para Sim. você tornar o estádio... Aí qual é a vantagem que tem o sócio-torcedor? Você paga menos no ingresso. Tá, e se eu moro no interior? Você é sócio-torcedor por quê? Não tem motivo nenhum para ser sócio-torcedor. Então, assim, são falhas em vários pontos, não é só na contratação do Birubiru. Isso é a ponta do iceberg. É assim, mas é que lá atrás, historicamente, está tudo errado. Não sei se eu respondi, Vitor. Não, Acho que respondeu, respondi foi pra- perfeito. O comentário foi muito bom, viu? Vitor Ponce, o comentário que o Barulho abraço, respondeu. Vitor. Um abraço aí. Espero ter respondido. E galera que tá até aqui, vai ter um sorteio que a gente vai falar no final aí, beleza? O Igor Ranieri falou o seguinte: o árbitro tem soberania sobre a interpretação do VAR, ou seja, os erros sobre interpretação continuam os mesmos, né? Isso referente ao meu vídeo lá. Agora a pergunta para você é o seguinte, ó: o que você está achando do futebol do 2T, que a gente chamava de 2T, é o Tietê? Do futebol dele? É. Então, cara, o Tietê é o seguinte, eu sempre reclamei muito no São Paulo, pode ver historicamente aí o São Paulo que estiver assistindo, a falta que a gente tem de um volante que saiba chegar na área, que pise na área do adversário, que saiba chutar no gol, que tenha capacidade de acertar um passe de 2 metros. Eu apelidei carinhosamente Hudson e Jusilei, que eram os nossos volantes, de 2 pitbull cego, que eles só mordem, mas são incapazes de chegar na área adversária, incapazes de fazer... Os caras estão dando risada. Incapazes de fazer o lançamento em profundidade, são incapazes, eles não têm capacidade para isso. E o Aguirre insistiu junto com esses 2 jogadores até quase o final do campeonato. Quando o Tietê chegou, eu fiquei empolgado porque ele tem essa característica de chegar mais na área. Isso aí não é um brucutu, não é um pitbull cego. Ele começou Sabe bem, jogar bola, Tietê, mesmo. agora ele começou bem e deu uma caída. Como todo time deu Mas eu uma vou te caída. falar que isso é constante, viu? Nele. Então, já me falaram uma isso, muita gente situação comenta. Ele cresce em momentos que você não espera, por exemplo, jogou bem alguns clássicos contra o São Paulo, mas também, eu não sei se o Máscara concorda, o Tietê, ele também é um alto e baixo. Né? Então, mas assim, sabe qual é o problema que acontece? É assim, São Paulo está sofrendo muito, e eu entendo. A nossa régua é muito baixa, velho, do São Paulino. É muito baixa. Então, assim, qualquer um que chega... tem gente que gosta do Igor Vinícius. É um menino, parece que ele tem 4 anos jogando no meio de adulto. Tem gente que acha que ele é bom, porque o nosso lateral era o Bruno Pérez. Então, assim, se eu colocar uma camisa 2, eu jogo melhor que o Bruno Pérez. Então, a nota de corte é muito baixa do São Paulo. Então, chega um Tietê, pra nós, é um Iniesta. Sabe o que me assusta do Bruno Pérez? Aí eu acho que é o chinelismo. Sabe por quê? É o comodismo. Ele não jogou mal lá na Europa. Não jogou mal não. antes de se transferir. Não é uma pereba, não é um jogador... Então, aí o que acontece? Você vai pro lugar... É o resort que você Você fala. vai pro né? resort. O resort não tem cobrança. O resort pega a foto do Jusilei de 2017, pega da final contra o Paulista. Ele parece um mamute jogando contra o Corinthians, gordo, com a bunda do tamanho do Maracanã. Porque não é cobrado, porque a preparação física é ridícula, porque o cara ele morre no segundo tempo, não tem cobrança. Se é um clube decente, se é um clube com a administração correta, chama esse Jusilei e fala assim: ô gordo, você tá louco? Olha o tamanho que o Diego Souza tava no São Paulo, olha como ele tá agora no Botafogo. Sabe assim, é uma questão de cobrança, gente. Vocês não estão ganhando peso, vocês não aguentam correr, manda o preparador físico embora, toma providências, se cobre, tem que ter cobrança. Na empresa onde eu trabalho é assim, onde você trabalha assim, onde você trabalha assim, tem cobrança. E no São Paulo não tem. O Neném foi dispensado, ele pediu para continuar indo no resort. Imagina que delícia que deve ser lá. Deve ser comida, piscina, academia, é assim, e não tem cobrança. E não é isso que não muda no São Paulo. Né? Falta interna. É isso. Cara. Falando de futebol, Matheus falou o seguinte: Barolo, o que você acha do São Paulo Futebol Clube por uma improvisação na lateral direita, já que a questão financeira está ruim? Reinaldo na direita e Léo na esquerda. Então, cara... O que você acha disso ou você não acha a nada? nota de corte. A nota de corte é baixíssima, cara. Esse Léo também não tem condições, cara. Não tem... O que eu fico inconformado é o seguinte, como que ele chama? É o Matheus. Matheus, o que eu fico inconformado é o seguinte, na base não tem um lazarento do lateral direito.
Razoável. Porque não é possível que na base não tenha um jogador lá Com a que nota jogue de na corte, lateral né? direito que jogue melhor que o Igor Vinícius. Ou a mesma coisa. Não é possível que não tenha um menino da base que jogue melhor ou igual o Léo Pelé. Não é possível, cara, que não tenha. Tem que contratar, Você né? tem que contratar um jogador e contrata o Igor Vinícius e o Léo Pelé. Você não contratou o Daniel Alves. Mas, galera, isso a gente vê no Palmeiras também, o Barolo. Assim, a base do São Paulo tem tido bons resultados também. Tem disputado aí até com o Palmeiras, inclusive, Sim. muitos campeonatos. E é curioso, né? O cara vai pro mercado, vai buscar em clubes do interior e é incapaz de formar um lateral. Não, cara, Porque, eu não consigo entender. lateral hoje, no futebol moderno, eu não sei se Máscara concorda aí, pode até falar, viu, Máscara? Lateral antigamente era difícil de você formar, porque o cara precisava ter uma qualidade técnica. Hoje o cara basicamente precisa correr mesmo na lateral, isso, chegar na linha de fundo e cruzar uma bola pra dentro da área, cara. Hoje não tem nem fundamento. Não tem fundamento. Pior é que esses caras não conseguem fazer isso, cara. Você aí, pai, que tá assistindo, que seu filho quer ser jogador de futebol, treine ele como lateral. Você vai ter mais chances aí de sucesso do seu filho se tornar um profissional, porque hoje lateral é a pior posição do futebol brasileiro. Cara, e hoje. você vê hoje os laterais do São Paulo. Eu apelidei o Bruno Pérez de Virgão. Ele chegou, sei lá, a sensação que eu tenho é que ele chegou faz 20 anos. Ele não acertou, ele não deu uma assistência até hoje. Como é que pode um lateral não acertar um cruzamento, não dar uma assistência? Uma vez, vou contar uma história rapidinho. Uma vez quando eu vim trabalhar na Gazeta, eu era moleque, eu fui assistir um treino do São Paulo da época do Tele. Fiquei atrás do gol do Tele, do São Paulo. Não lembro que era o goleiro. Um treino de ataque, o Tele no meio do campo chutava a bola pro Cafu, o Cafu cruzava e algum atacante cabeceava. O Tele cruzou, o Cafu cruzou, a bola veio em mim, atrás do gol. Eu peguei e joguei a bola por cima. Cruzou, a outra, atrás de mim. A terceira que ele cruzou em mim, o Tele falou assim, para. Me dá um monte de bola aqui. O seu burro, você não sabe cruzar. Não sei se eu usei esse termo, mas louco de ódio com o Cafu. E o Tele começou a bater na bola. Batia na bola. Você me lembra o Felipão, o vídeo. Eu vou deixar o vídeo rolando enquanto o Barulho fala. A cabeça do cara, gol. O Tele cruzava. E o Cafu, olha que o Cafu se transformou. Né? Assim, tá, um primor de coisa. Mas olha o que ele virou, o Cafu. De treino, de ter capacidade, de não ter tanto talento, mas treino. Hoje você vê os caras fazendo isso? Não, acaba você o jogo, não vê o cara vai fazer cruzamento? você não vê jogador ficar depois do teu. A gente Imagina, não tem batedor cara, de falta. imagina, O Palmeiras não tem batedor de falta. existe. Vamos lá pro Instagram, é mais fácil. Vamos postar a foto da tatuagem no Instagram. Exatamente, vamos jogar pouco. Vamos tirar uma foto da minha chuteira amarela. É isso. Os caras não. Isso eu acho uma pena, cara, porque não é porque eu não sou. Eu tentei ser jogador, mas eu ia desfrutar ao máximo. Eu ia ficar depois, eu ia ficar antes. Eu gostava dessa. E o que eu falo sempre, que eu gosto de falar assim, a carreira acaba já, cara. Já vai acabar. Você vai aproveitar. Exato, se você quiser, hoje você pode aposentar com 34, Exato, 35. velho. Vai acabar, vai acabar. Você tem que aproveitar o que não consigo entender esses caras. Às vezes eu jogo bola com os meus. Eu tô tudo estrupiado, joelho perado, pino no rosto, tudo jogar futebol. Você vai jogar bola, você vê a bola chegando pra você, você fala, meu, que legal tá aqui, que legal. Futebol é muito legal. Você não consegue entender. O cara que não acerta cruzamento, cara. Se você treinar 10 cruzamentos por dia, 50 por dia, você vai cruzar melhor, cara. Assim, isso que eu sinto falta também de... Mas quem que vai cobrar no São Paulo? Quem que vai cobrar? Por isso que a gente valoriza tanto figuras como o Zé Roberto. Cara. É isso, cara, é isso. Foi o Zé Roberto aí que fez parte da virada do Palmeiras. Esse cara é um exemplo. É importante ter um Zé Roberto lá dentro também, porque ele é um exemplo para os mais novos. Então é isso que eu ia falar. Você olha o Zé Roberto lá dentro, o moleque da base fala, caramba, eu tenho que respeitar esse cara. Não tem o que falar. Eu não posso me acomodar aqui. Você vê um Felipe Melo, você fala, puta, se eu entrar, sou da base, se eu entrar no jogo pipocar, esse cara vai dar na minha orelha, entendeu? É o tipo de cobrança. Esse respeito de hierarquia. Exato. Carol Rodrigues falou o seguinte, não é bem uma pergunta, é um comentário. Barolo, sou inscrita no seu canal e essa eu sei que é palmeirense, que acompanha e comenta direto. Cara, tu deveria ser palmeirense porque tu tem um espírito de corneta, velho. Todo mundo fala isso, que eu sou eu tenho referência de família, de Palmeiras. Né? Toda a minha família é palmeirense. E eu tenho, para os mais antigos do canal também, meu pai não liga muito pra futebol. Minha mãe, eu sou palmeirense muito pela minha mãe, só que foi o meu pai que teve parcela importantíssima, porque eu tenho um padrinho que é São Paulino doente, os meus primos também. E seu pai te segurou? Não, foi assim, meu padrinho chegou com tudo original, cara. E não foi combinado, a não ser que minha mãe contou pro meu pai até... Que época foi isso, você lembra? 95, 96, mais ou menos. Só que a história foi o seguinte, o meu padrinho chegou com um kitzinho todo original, assim, ó. Eu até chorei quando eu isso no canal, não vou lembrar, senão eu choro, cara. Eu sou cagão, caralho. Ele chegou assim com o negócio todo original. Eu cheguei em casa da escola, tava... seu padrinho trouxe pra você. Cara, não cheguei da escola. Eu cheguei da escola, que era um final de semana que tinha com os pais lá. E esse final de semana, o meu pai vestiu uma camisa do Palmeiras junto comigo, a gente foi jogar, que era uma interação entre os alunos, né? Aí meu pai sumiu, falou que tinha que ir não sei aonde.
A hora que eu cheguei em casa, meu pai chegou com uma camisa de feira do Palmeiras, tipo de 15, 10, na época acho que era 5, tá ligado? E foi essa camisa, velho, que teve um peso, lógico, a minha mãe, que já amava o Palmeiras, mas essa camisa eu acho que foi o diferencial pra eu me sensibilizar com uma atitude do meu pai. Isso é muito louco. Pra cara. mim, era o seguinte, pra mim, meu pai é palmeirense, avô palmeirense e tal. E eu tenho a minha família por parte de mãe, a gente ia muito na casa de uma tia minha, eu tenho uma irmã, que a minha tia puxava o saco da minha irmã e me odiava, eu só me fodia na casa dessa tia. E tinha uma tia por parte de pai, que o marido dela é São Paulino doente e meu primo São Paulino doente. Só que a gente tinha muito pouco contato com essa família, de vez em quando e tal. E quando eu ia na casa desse tio São Paulino, eu era tratado como rei. Então, assim, era tudo pra mim, escolher a comida, eles me levavam pra passear. O que você quer? Eu era paparicado num grau que eu nunca fui na vida. E aí, eles eram São Paulinos. E meu pai, mesmo palmeirense, me levava pra ver jogos do Palmeiras, mas ele me levava pra ver jogo do Flamengo, quando o Flamengo vinha jogar aquilo. Ele gostava muito de futebol. E o Palmeiras naquela draga, eu tinha camisa do Cruzeiro, do Flamengo, eu gostava muito de futebol. Então, e aí era aquela fase dos menudos. Então, eu lembro que eu assisti São Paulo e Portuguesa, atrás do gol, com os meus meus primos. Eles me colocaram uma bandeira do São Paulo no pescoço, assim, eu era criança, já era São Paulino, e aí virou. Mas aí o meu pai era muito gozador, assim, meu pai tirava sarro de tudo. Ele teve um infarto fulminante numa quinta-feira, um dia depois que o São Paulo perdeu uma Copa dos Campeões pro Flamengo lá no Nordeste. O último diálogo que eu tive com meu pai adorava que eu fosse São Paulino, porque a gente ficava zoando um ou outro. Copa dos Campeões foi no 2000. Não lembro. 2000. O Palmeiras ganhou. Já em julho. E na nossa última conversa, eu liguei pra ele na quarta-feira, ele falou assim, ó, a última frase dele pra mim foi assim, se prepara, que vai começar o jogo agora, vocês vão tomar nabo, e amanhã, quando perder, você lembra de mim que eu vou estar dando risada aqui. E aí no dia seguinte ele teve um infarto fulminante e morreu. Então ele não esquentou a cabeça de eu torcer pro time, ele falava que era mais legal, que tinha rivalidade dentro de casa. Mas assim, tem essa história do Palmeiras que tem um carinho enorme, assim. Então, e a torcida do Palmeiras curte muito o canal. Isso aí lá no canal ou não? Seu? Eu acho que eu já contei em tanto lugar isso, não lembro se... Já deve ter contado. O Confuso Hater falou o seguinte, Fernando, pergunta pro Barolo, qual jogador de São Paulo e Palmeiras deveria se preocupar? Qual jogador do São Paulo e Palmeiras deveria se preocupar? E qual jogador do Palmeiras mais preocupa você hoje? Você acha, aliás... Pra mim, o jogador fundamental do Palmeiras, fundamental não só pela bola, pra mim é o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele desvirtua o caminho do jogo. Não é que desvirtua no sentido ruim, né? Ele muda o caminho do jogo. Então, assim, com o comportamento dele, com o cartão amarelo dele, com o cartão vermelho que ele toma, ele muda o panorama do jogo. Ele tem capacidade de influenciar um coletivo. Exatamente. Ele influencia o juiz, ele influencia o coletivo, ele influencia o adversário, ele influencia todo mundo. A postura do Felipe Melo. Você vai falar, o cara se é violento, se não é, se é louco, se não é. Eu acho a postura do cara que defende a instituição, que paga o salário dele, do jeito que ele faz, eu admiro pra caramba. Sabe um cara que eu admirava muito no São Paulo, que é um jeito diferente, mas ao mesmo tempo um pouco parecido? O Petros. Que mesmo que não tenha um comportamento maluco dele, era o pau do pai de família, que foi lá cobrar o jogador do Vitória, que desrespeitou o São Paulo. Esse negócio com a instituição. Pra mim, o Felipe Melo é o símbolo, o símbolo que eu tenho. O que me preocupa, não é que ele vai peitar juiz, que o juiz vai dar o que ele quer de cartão. Isso também pode acontecer, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é a postura dele, o termômetro dele. Esse cara empolgado, esse cara cobrando jogadores do Palmeiras, dando peitada em juiz, em time. É um problemaço pro São Paulo, entendeu? E eu acho que quem pode desequilibrar no São Paulo, o São Paulo tem um ataque muito bom, né? Eu tenho, assim, a pergunta não foi pra mim, mas pro lado palmeirense, eu acho que o que preocupa é a situação nossa da Copa do Brasil, mas falando de jogador, eu acho que é o Pato e o Tietê. Eu acho que são dois que me preocupam um pouco mais. Eu acho que o Pablo tá com muita vontade, porque ficou fora. O Antony depende do nível de confiança que ele tiver, que ele foi muito criticado por ter abandonado o São Paulo, ter ido para disputar aquele torneio ridículo, naquele estádio de Várzea lá na França. Eu quero ver como é que ele vai estar, se ele vai estar interessado. E o Hernandes, disseram que agora tá voando, eu tô esperando isso desde janeiro. Bem, né? O Hernandes sempre entra bem. Então, tem algumas preocupações. Eu acho que o fator também diferencial do Dudu também é um cara que pode fazer uma diferença no jogo desse. O Dudu é o que a gente chama de fominha lá, porque independente do jogo da Copa do Brasil, a gente sabe que ele vai jogar o Clássico, a não ser que tenha lesão, né? Inclusive essa volta, né, pessoal, a gente também, uma coisa que eu projeto pro Clássico, não adianta achar que vai ter nível de intensidade alto. Não vai. Não vai, porque é o primeiro jogo de vocês, é o segundo nosso. Sim. A gente vai vir com desgaste físico, mas vai rodar elenco, provavelmente, né? E o São Paulo já tá podre antes da parada, agora teve férias, vamos ver como é que vai voltar agora. Uma pergunta minha aqui, antes da gente ir para a última pergunta. Como que tá o dia a dia do Cuca? Porque ele andou... assim, eu não tenho acompanhado muito, tá? A situação de bastidor.
algumas declarações dele que não pegou bem, isso eu fiquei sabendo por cima. O que eu fiquei sabendo, assim, das informações de bastidores, assim, ele se desiludiu muito de ver lá dentro a postura, isso que eu tô falando de tudo, de cobrança, de postura, de jogador. O Cuca deu uma entrevista depois do jogo do Corinthians, eu tava lá no Mesa Redonda nesse dia. Eu tinha falado, quando começou a entrevista eu falei pro menino que tava do meu lado, o Cuca falou assim, como é que pode o São Paulo, eu não falei desse jeito, mas a frase foi essa assim, a gente não ganhou uma dividida no Clássico. Isso faz diferença. Cara, um treinador vendo uma entrevista coletiva e falar, a gente não ganhou uma dividida no Clássico. Mas sabe qual que é o pior? O jogador fica... Isso é uma crítica que eu faço. Ele fica melindrado. Então, só que o clube age errado. Porque ao invés do clube mandar embora 5, 6, ele manda sempre o técnico. Por quê? Porque tem as questões de contrato com esses 5, 6 jogadores. Então é muito mais barato para o clube mandar o técnico embora quando a culpa é do cara que joga. E aí o que eu senti? Aí o Cuca deu umas declarações assim, aqueles que ele falou que os jogadores iam sair. Aí eu fico louco de ódio. Os mimadinhos, eles não gostam. Os mimadinhos não pode criticar. Tem que elogiar sempre. Só que eu acho que dessa vez, pela primeira vez, foi uma coisa que eu pedi muito no canal. Não foi porque eu pedi que está acontecendo, espero que esteja acontecendo. Estão dando respaldo para um treinador. Que tem capacidade, que eu acho que tem capacidade, estão dando respaldo. Então, assim, o fato de ter afastado o Nenê, de ter tirado o Bruno Pérez, de ter tirado o Gordinho do Jussi Gordinho, não, o Mamute do Jusilei, sem dispensar, já é uma postura de, no braço de ferro, o Cuca tá ganhando. Sim. Então ele tem um respaldo. Tá respaldo de alguém. Espero que ele tenha paciência e coração, né? Para aguentar isso. E o Cuca, eu falo que ele é foda, galera. A gente tem uma gratidão muito grande por ele, porque naquele começo de ano ruim de 2016, ele foi o cara que bancou, seremos campeões brasileiros. Isso é muito marcante pro torcedor palmeirense. E o time abraçou o Cuca, né? Então eu acho que ele tem esse poder aí. Eu espero que não pro Clássico, tá? Mas ele tem esse poder pra... vamos ver, eu acredito. O São Paulo... Só que ele é muito... O Cuca... Teimoso. Não, ele é um cara dizem, eu também não posso afirmar isso, mas dizem que ele é muito de lua. Mas não é que eu acho que ele é muito de lua. Ele foi um bom jogador, sabe o que tá fazendo, sabe o que tá treinando. Sim. E quando um grupo de jogadores não abraça, o cara fica louco. Eu acho que ele é muito, eu gosto disso dele, ele é muito passional, assim, ele é muito coração, assim, tanto na religiosidade dele, na superstição. Eu acho muito legal, acho que o São Paulo precisa de um cara assim, que não é folclórico, porque ele tem competência, um cara vitorioso, mas tem esse lado passional. Você viu, teve um jogo aí do campeonato, sei lá, que campeonato paulista, que o São Paulo fez um gol, que ele saiu deslizando de joelho, quase caiu. Eu gosto pra caramba disso, mas é isso, os jogadores têm que abraçar. E se não abraçar, manda embora, não tem muito mistério. E se perder o Cuca, não qual a reposição? Então, eu falei sempre isso no meu canal. As pessoas falam, não devia ter tirado o Aguirre. O Aguirre é fraco. Eu falei, o São Paulo teve, nos últimos anos, todos técnicos nota 6. Faz uma lista aí dos técnicos do São Paulo. Eu vou te falar 5 nomes. Baresi, Doriva, Pintado. Os caras são muito ruins. Então, assim, hoje, pela primeira vez, o São Paulo tem um treinador que não é nota 6, um treinador vitorioso, um treinador que tem passado, Libertadores, brasileiro, treinou grandes times. Pela primeira vez. Aí você manda embora, os caras falam, contrata o Mancini. Pelo amor de Deus. O São Paulo fez 2 jogos bons com o Mancini. Oswaldo de Oliveira, que montou o Palmeiras de 15. Aí vem Marcelo Oliveira. Aí depois a gente teve Eduardo Batista. Aí a gente teve o Cuca, Eduardo Batista... Tudo nota 6. É isso. O que tá dando certo no Palmeiras hoje é o Felipão. O Felipão que é altamente identificado com o cara. E outra, a gente não pode perder esse estilo de treinador. Olha, depois do 7-1, ficou famoso que a gente precisava desse tipo de treinador. A gente precisa de treinador, pra mim, minha opinião, tem que ser um cara general. Tem que ser um cara que você olha e que ele te passe respeito. Pra mim, não, esse negócio de gerir elenco, de gerenciamento de elenco, essa história bem contada aí, só serve pro time que a gente comentou aí durante o vídeo. Pra mim, isso serve pro Corinthians, né? Agora, pro Palmeiras, falando aqui pro Palmeiras, eu acho que o que serve pra um time como o Palmeiras, um time como o São Paulo, eu acho que é um treinador que tenha pulso firme. Trazer estagiário não dá certo. Vou te dar um exemplo. Falei estagiário, vai falar dele agora, você falou estagiário. O São Paulo nessa draga, um jogador acomodado, acima do peso, desinteressado, que não ganha nada, fazendo bons contratos para ganhar dinheiro, o Leco contra o efetivo Jardine. Aí o jogador do São Paulo vai lá pro Jardim e vai falar o quê? Eu falei na primeira semana, vai ser engolido. Mais com o Diego Souza. Vai ser engolido pelas cobras. Não deu uma semana engolir o cara. Não, Diego Souza, a gente falando de exemplo do que não fazer, é o exemplo do que não ser como jogador. Porque teve uma passagem pelo Palmeiras em algum momento boa, mas é o jogador que o futebol brasileiro não precisa. Cara, 14 clubes em 14 anos. Aí acabou o ano passado, que ele foi artilheiro do São Paulo com 12 gols e fez
comemorou 100 gols em campeonatos brasileiros. Acabou o jogo, São Paulo acabou contra a Chapecoense, São Paulo quinto lugar, ele falou assim, objetivo cumprido. Que objetivo cumprido? Eu fui artilheiro do time e marquei 100 gols. O objetivo dele foi cumprido. Objetivo São Paulo, pessoal. se dane. Esse bate-papo, se a gente estender, vai 2 horas, porque é o que a gente vê na seleção. Não quero falar disso agora, mas a seleção ganhou a Copa América aí sem o Neymar. Então, assim, o Neymar eu vejo que ele entra nessa categoria de jogador que pensa no individual. Exato. Enfim. Fê, boa noite. Aí vai uma sugestão de pergunta para o Barolo, mas o estagiário, que sou eu mesmo, cortei o seu nome, cara, mas vai estar aparecendo aí na edição, só o Barolo vai poder falar seu nome. Pergunte a ele o que ele achou da iniciativa do Palmeiras, eu acho que você deve ter acompanhado isso, em peitar, entre aspas, a Rede Globo. Que se ele gostaria que o São Paulo fizesse a mesma coisa na próxima renovação, e o que ele acha que os presidentes dos 4 grandes clubes de São Paulo conversaram nessa reunião. Eu posso só reformular essa pergunta para você destrinchar aí o final do nosso vídeo? Eu queria, se eu fosse presidente, se eu trabalhasse minimamente dentro do Palmeiras, eu tentaria estreitar a relação com o São Paulo. Tô falando eu. Por que eu vejo isso? Na briga com a Rede Globo que a gente teve agora, se a gente tivesse mais um grande clube, Cartola, ou tudo que a gente entende do monopólio da Rede Globo, teria ruído. Só que o Palmeiras sozinho não consegue fazer isso, tá? É o meu ponto de vista. Uma emissora que acabou abraçando o Palmeiras foi o Esporte Interativo, e a gente viu a capacidade do torcedor do Palmeiras em dar a maior audiência no produto Pay, que foi o jogo contra o Internacional, se eu não me engano. Então, assim, como que você vê essa situação? Você queria ver um São Paulo recebendo proporcionalmente ao que o Corinthians recebe? Ou você acha que isso é impossível? Então, mas qual é a sua opinião? É o que acontece. A Rede Globo tem um monopólio, manda em tudo, tem a grana. Os clubes são muito dependentes desse dinheiro da Globo. Então, automaticamente, você já fica refém desse dinheiro. Se a Globo parar de pagar hoje, quantos clubes vão permanecer? Hoje, todos os times da Série A, com exceção acho que do Palmeiras e do Flamengo, todos devem. Então, uns mais, outros menos. O Palmeiras também deve, mas está equalizado. O Flamengo também. Exato, mas assim... Mas está equacionado, né? Preocupantemente, né, a maioria deve preocupar, motivo para se preocupar. Sim. Então, ele tem o dinheiro e vai te pagar. Então, a Globo, ela é mais ou menos que uma... A Globo é a Crefisa dos times? Ela empresta e mantém você ali. É isso. Ó, eu tenho esse produto aqui, esse produto é meu, vou te dar tanto, eu que... E a antecipação de cota acabou? Então, mas aí o que acontece? Acontece? Você fica dependente disso aí. Você é dependente. Sim. E aí o que acontece? O que você tem para barganhar? Eu vou barganhar o quê? Eu sou São Paulo. Eu vou barganhar o quê? Meu time não ganha nada. Eu não tenho como... Hoje não daria para o Como é que eu vou cobrar mais do Exato, não daria para o presidente do São Paulo endurecer como o Gagliotti fez. Exato. O Gagliotti está preocupado. Vamos supor, se a Rede Globo para de pagar o Palmeiras. Ia afundar o seu Palmeiras? Não. Ia dar um problema? Esse é o problema. Sim, beleza. Mas imagina com o São Paulo. Sim. Imagina com, sei lá... O grande problema em não fechar com a Globo não é nem o financeiro. É o torcedor palmeirense não ter o acesso ao jogo. Isso foi preocupante no jogo contra o CSA. A gente não viu o jogo. Eu fiz o pós-jogo da imaginação. Eu escutei. E tive que analisar o que eu escutei. Então esse é um grande problema. O outro problema é que a nossa patrocinadora hoje, a Crefisa, ela é anunciante em potencial na Globo. Então como é que o Palmeiras não fecha com a Globo? Até daria para não fechar, mas essas questões... Então, mas você vê, pela força que tem a Rede Globo. Exatamente. Então, na verdade, eles têm o poder na mão, te dá o dinheiro que te sustenta, você fica refém desses caras aí, você acaba ficando refém. E hoje, o poder do São Paulo, imagina, chega no São Paulo e fala assim, nós queremos ganhar igual o Corinthians. Como, né? Não vai nem ter Vocês não ganham nada. O Corinthians está toda hora, e o Palmeiras é campeão toda hora, disputando Libertadores, com audiência, com tudo. Vocês querem ganhar a mesma coisa. Não é justo. Mas então, o São Paulo ganhar igual o Corinthians não é justo. Quem sabe com o próximo programa, um novo clube dos 13 surgindo seria bom pro futebol? Depende. Eu acho Desde que não tenha egos dos presidentes. Eu acho que precisa ter uma reformulação no futebol. Os clubes estão caminhando hoje para falência. A gente precisa pegar modelos da Europa, modelos de times da Europa, como esse clube empresa, que precisa, não estou falando que é a solução mágica para todos os problemas, mas precisa ser discutido, isso precisa ser discutido, de transformar, de separar, por exemplo, do São Paulo, a parte social da parte do futebol. Lá tem torcedor do São Paulo que associado que não está preocupado com o futebol, ele quer saber da qualidade da água da piscina, e esse cara elege o conselheiro que elege o presidente. Exato. Então alguma coisa precisa ser feita. O futebol brasileiro está decaindo, não adianta me falar que a Copa América ganhou desse time de bando de pereba aí, que o nível futebol brasileiro nível de campeonato paulista. Se assiste o campeonato inglês, é outro esporte que eles praticam, outro esporte, não tem nada a ver. Se não se reformular, não só ideias de colocar gente profissional, gente capaz, tem gente gabaritada.
Não é colocar o cara que é meu amigo aqui no cargo, não é colocar o cara que tem um passado lá na década de 70, que não é. É abrir a cabeça para se reformular. Isso não é só o São Paulo, todos os clubes são assim. Se não, vai ficar dependendo da Crefisa, o Flamengo vai ficar dependendo de investimento externo. Não adianta. Se não tiver uma reformação de cabeça dessas pessoas, o futebol brasileiro vai afundar cada vez mais. A gente vê hoje o nível do futebol brasileiro. É horroroso. Não tem. E para você que veio aqui do canal do Barolo, comenta o que você pensa a respeito disso. Você aqui também no canal, comenta também. E para você que chegou até aqui no final do vídeo, vai uma dica. Eu tô deixando aqui os dois Instagrams, tanto do Barolo como o meu. Nessa semana ainda, antes do jogo, a gente vai lançar 2 fotos oficiais. Você vai marcar 3 amigos nessas fotos e você vai estar concorrendo a 2 prêmios. Eu acho que no canal do Barolo vai ser uma camisa e no meu canal vai ser um livro oficial também com uma camisa, tá? Então só para você que chegou até aqui no final do vídeo, Barolo. Pô, velho, obrigado. Já acabou? Obrigado. Bom, a gente só falou Passou rápido, 2 horas. E fora as interrupções da câmera. Eu falo que eu falo pra cacete. Pode me chamar mais vezes. Agora você precisa do meu canal. Eu só preciso arrumar um esquema de gravar num lugar bacana e tal, porque Aqui tá em casa. a gente vai sempre... Pô, bacana, legal pra caramba. Um abraço pra você, torcedor palmeirense, torcedor São Paulino também que acompanhou. Obrigado. Pô, eu fico muito máscara que gravou, que assiste os 2 canais. E eu agradeço muito porque assim... diretor agora aqui. Eu agradeço muito porque assim, Fernando, pra mim, quando eu criei o canal... Eu não tinha nenhuma aspiração, tanto que eu não peço inscrito, eu esqueço. Aí tem o negócio do sininho, que eu nunca sei o lado que fica, eu parei de pedir. A minha ideia era ter 200 seguidores no canal. Eu falei, pô, tem uns amigos São Paulinos, se um falar pro outro, 200 seguidores. Então, pra mim, é sempre uma surpresa, é sempre Você falou da audiência, pra mim é um negócio, claro que é legal, não vou dizer que não é legal, mas não é esse o objetivo. É a gente se divertir, vir aqui, conversar, e sábado a gente tá lá, e tem vídeo. Futebol é diversão, gente, a gente não é inimigo, a gente só é adversário dentro de campo. E olhe lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se gostou, é simples. Comenta aqui que o comentário é o termômetro e a gente tenta trazer mais vezes, beleza? Tamo Obrigado, junto, gente. galera. Forte abraço. Até Obrigado. a próxima e valeu.